hands Levanta as suas mãos. where you are. Onde você está? Say, Lord, you are Lord of my life. Diga, Senhor, You are the King. és o Rei. You reign forever. Reinas para I sempre. exalt you. I worship you. Eu te exalto, te I adoro. glorify your name. Glorifico o teu nome. There is no other name above yours. Não existe outro nome além do seu Lord, nome. I open my heart and I worship you. Eu abro meu coração e te adoro. Lord, receive our worship. Receba a nossa adoração, Senhor. Receive our praise. Receba o nosso louvor. Lord, we surrender ourselves to you. Rendemos a nós mesmos a ti, Senhor. Because we know, Lord, that you deserve it all. Porque sabemos merece tudo. It's not because of us, but it's because of you. Não por causa de nós, mas por causa de You si. are the one who reigns. És aquele que reina. You reign forever. Reinas para You sempre. reign forever. Reinas para Yes, sempre. King Jesus. Sim, Rei Jesus. Where you are, there is freedom. Onde estás, há Where liberdade. you are, there is transformation. Onde há, Senhor, a tua Where you presença. are, there is change. Onde o Senhor está, a mudança. Oh, yes, Lord Jesus, where you Sim, Senhor are, Jesus, onde no estás? one can withstand you. Ninguém pode restringir Because you are assim. awesome, Lord. És um Senhor Your maravilhoso. word is faithful. A sua palavra é fiel. That yes, Sim, all the earth belongs to you. toda a terra All pertence a ti. creation Toda a criação belongs to you. pertence a The ti. visible and invisible As coisas things. invisíveis e Oh, invisíveis. Lord. Oh, Senhor, Even our battles belong to you. mesmo as nossas Our batalhas pertencem ao anxieties we Senhor. surrender A that to you. nossa ansiedade You rendemos a are the King of ti. kings. És o Rei You dos are reis. the Lord of lords. És o Senhor dos Yes, senhores. you are the deliverer. Sim, Senhor, é o Holy libertador. Spirit, we thank you. Espírito Santo, te We agradecemos. thank you. Te We agradecemos. surrender our thoughts to you. Rendemos nossos pensamentos Oh, a we ti. surrender our desires to you. Rendemos nossos Lord, we desejos a ti. surrender our fears to you. Rendemos nossos medos Oh, a ti. yes, King Jesus. Sim, Rei Jesus. We worship you and you Te alone. adoramos a ti Your word somente. says Tua palavra that diz: you died and moreste you rose e again. ressuscitaste. And now, Lord, E agora, you are seated at Senhor, the right hand of the estás Father. assentado à And destra we do Pai worship you. e te adoramos. While others are worshiping other Enquanto things, outros estão a adorar outras we are only coisas, worshiping you. nós somente Yes, adoramos. Lord. Sim, Senhor. Yes. Sim, That's why we Senhor. declare and declare and declare and Declaramos, declare. declaramos, Yours declaramos. is the earth, yours is the heaven. Sim, tudo a toda a Oh, terra. yes. Oh, sim. Everything belongs to you. Todas as coisas Our pertencem. past, Tudo que está passado. our present, Nosso and presente our e future. o nosso futuro. We say, Lord, Dissemos, Senhor, Gulabile Jehovah. tu és digno, Senhor. Angakona, unwana lapana Não existe kalaweda. outro igual a ti, Yes, Senhor. Lord. Oh, We Senhor. declare that there is none like you. Declaramos, Senhor, não existe alguém Church, igual let ao us Senhor. just worship Him. Let us just Vamos worship adorar Him. a Ele, igreja. Say, Lord Jesus, there is none like you in my life. Diga ao Senhor, não existe outro igual a ti, There is none Senhor. like you in my life. Não existe ninguém igual a ti, Senhor, na minha Yes, vida. Lord. Sim, Senhor. Because only you have the words of life. Somente tu tens as We palavras de worship vida. you, King. Nós te adoramos, Rei. Yes, Lord, we surrender ourselves this Senhor, morning. rendemos a nós mesmos And esta yes, manhã. Holy Spirit, take over. Sim, Espírito Santo, tenha o domínio agora. Because where you are, there is Porque freedom. onde estás, há a liberdade. Not the freedom that the world gives. Não a liberdade que o mundo dá. Not the medicine that the world gives. Não a medicina que o mundo dá. But the true freedom. Mas a verdadeira libertação. Yes, Lord, we find in you. Sim, Senhor, encontramos So isso. today, Lord, we want to thank you E hoje nós queremos te for agradecer being able to worship you, por sermos capazes de te to be adorar, in your presence, estarmos na tua presença. Lord, to just contemplate Senhor, apenas your contemplar goodness. a tua bondade. Yes, Lord, we thank you Sim, Senhor, nós te now agradecemos. and forever. Agora e para In sempre. Jesus' name. Em nome de Jesus. And the church says, E a igreja diz. and the church E a says, igreja diz. hallelujah. Amen. We can do better than this, church. Podemos fazer melhor que isto. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Our Lord is worthy. Aleluia. Our King is worthy.
Nosso rei é So every digno. time I push you to praise him, Sempre que eu pus vocês para adorar, it's louvar, because the Bible says porque a Bíblia diz, that he dwells, Ele habita, he abides Ele habita, in the midst Ele permanece no of nosso the meio, praises no meio of his people. do louvor do seu So povo. don't feel pushed. Não sinta I'm pressionado. inviting you Estou a to be free, convidá-lo a estar livre, to Shabbat to the Lord, a fazer um shabat para o Senhor, to Tauda to him, para fazer toda ao to Senhor, Yada him. para yadar ao Oh, Senhor. hallelujah! Oh, Oh, aleluia! glory! Oh, Hallelujah! Hey! Yes! Aleluia! Hallelujah! Aleluia! Oh, glory! Our God Glória! is good. Nosso Deus é bom. We are in His presence. Nós estamos na sua We presença. are in His presence. Nós estamos em sua presença. We need to acknowledge that. Temos que reconhecer. Hallelujah! Amém. So before you take your seat, Antes de você tomar o seu give assento, a high five to your brother dê or o sister cinco ao next to you. sua irmã, seu irmão, If you're next to your irmã que wife está próximo de você, or your próximo da sua husband, esposa, you already próximo know do seu the drill. esposo. Já sabe o Thank negócio. you, worship team. Obrigado If por it wasn't louvor. for you, Se não fosse por where would vocês, we be? onde que nós estaríamos? Thank you. Obrigado. Thank you, Stan. Obrigado. Hallelujah. Our God is good. Amém. Nosso Deus é bom. And all the time. E sempre. And all the time. E sempre. You know, I'm really impressed by the glory of the Lord. Estou impressionado pela glória do Senhor. Because He has been so faithful to Porque us. tem sido tão fiel para nós. His love endureth forever. O seu amor dura para sempre. You know, we are coming from a generation. Estamos a vir de uma geração. And I know some of you don't know this song. Eu sei que alguns de vocês não conhecem este louvor. But there was one song that sang like this. Este louvor canta-se desta forma. I will sing of your love. I will sing of your love. Forever. É em inglês, não é em português. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei, cantarei teu amor. Para sempre. Tá bem em português. The next part is the one that I like. Oh, I feel like dancing. No. No. Let's not sing again. Oh, I feel like dancing. Oh, I feel like. Yes, and it's foolishness, I know. And it's foolishness, I know. Hallelujah. Amen. 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 You know, the glory of the Lord is amazing. A glória do Senhor I want é to tell you that maravilhosa. He's here. Então Ele está aqui. I want to tell you that He's here. Quero dizer que Ele está aqui. He is with you. Está consigo. Let us quickly open our Bibles, the book of Acts, chapter 13. Então vamos abrir nossas Bíblias, livro de Atos, capítulo We 13. started reflecting on this last week. E nós começamos a refletir sobre isto semana passada. Hallelujah. Amen. And we're going to read from verse 2 E vamos ler a partir do versículo 2 until verse 4. até 4. If you're there, say hallelujah. Se estás aí, diga aleluia. If you're not there, say Se não estás lá, faz esta aqui. Okay, no one was singing, so everyone is Ninguém there. está a cantar, é porque todos já estão lá. So Acts Atos, is after the book of John, depois do livro de João, before the book of Romans. antes do livro de Romanos. Verse 2 says, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saul para a obra a que os tenho chamado. Then after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, os despediram. Verse 4. So being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and from there
they sailed to Cyprus. Or Cyprus. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amen. Amen. No, we say that the Holy Spirit is not a force. Então nós dissemos que o Espírito Santo não é uma The força. Holy Spirit is not a power. Então o Espírito Santo não é um poder. He is God. É Deus. He is part of the Godhead. É parte da Trindade. He is the third person of the Trinity. É a terceira pessoa da Trindade. And we said we cannot move without him. E nós dissemos não podemos mover sem Ele. As Jesus said, he's not leaving us alone. Como Jesus fez menção, não vai deixar-nos sozinhos. He gave us a counselor, Deu-nos o Consolador, comforter, o Confortador, an advocate, o nosso advogado, o Paracletus, Paracleto, the Holy o Spirit. Espírito Santo. You know, sometimes we try to do things our own E às ways. vezes tentamos fazer as coisas da nossa própria We forma. try to use our own strategies. Tentamos usar nossas próprias estratégias. But we have learned that the Holy Spirit Mas nós aprendemos que o Espírito is Santo the one that enables é us aquele que nos capacita ou to nos possibilita accomplish para cumprir the works as obras that the Lord has called us que to o do. Senhor nos chamou para fazer. So don't believe that you can do it by your own. Então não acredita ou não tenha esta fé que vai fazer da sua forma. It's not about how knowledgeable you are, Não é quão conhecimento tu tens, how much you have studied, quão você estudou, but it's about surrendering mas é sobre render yourself a si mesmo and saying, Holy e Spirit, dizer Espírito the Santo same way da mesma maneira that you were que era with the disciples, com os discípulos. please be with me. Por favor, também esteja comigo. Holy Spirit, Espírito in Santo, this season of nesta my life, época da minha vida, I'm not seeking power. eu não estou à busca de poder. I'm looking for Estou à procura your comfort. do seu conforto. I'm looking for counseling. Estou à procura de um I'm conselho. looking for guidance. Estou à procura de um guia. Teach me, Holy Spirit. Ensina-me, Espírito Santo. You know, there are things that I was having a conversation with someone Algo eu estava a ter conversa com alguém some years ago. anos atrás. And the person said, hey, you know, I even felt that inside of me. E alguém diz que eu senti dentro de mim. You know, we have been created Nós fomos criados as body, como corpo, soul, alma and spirit. e espírito. And actually, E atualmente. the order is you are a spirit E a ordem é que você é espírito that has a soul e tens uma alma and abides in the body. e habita num corpo. So the spirit side of man, Então o espírito da parte do homem, or the spirit man, ou o espírito do homem, wants to connect to the spiritual world. quer conectar-se com arenas o espiritual, o That's mundo why, espiritual. that's why É por isso, when you enter in certain places, quando você entra em certos lugares, you feel uncomfortable, você sente não some confortável. goosebumps, Você sente alguns arrepios. because your spirit Porque o teu is espírito, saying that there's something wrong. porque diz que existe algo de errado. And unfortunately, E infelizmente, because we are not being guided by the word of porque God, nós estamos sendo guiados pela palavra it's de easy Deus, to be manipulated. é muito fácil ser manipulado. That's why people say É por isso que as pessoas you dizem, can tame spirits. você pode tentar o espírito, Pode domar. tomar os espíritos. Which is like, well, you can do covenants O que significa você pode fazer aliança so that you can be at peace. para que você esteja em paz. There are people who are not able to sleep. Há pessoas que não são capazes de dormir. They have nightmares and nightmares and nightmares. Eles têm sonhos maus, They insônia. don't feel at peace at all. Eles não sentem uma paz na Their totalidade. spirit is lost. Então o seu espírito está perdido. You know what? One amazing thing. Uma coisa maravilhosa. When God created Adam, Então quando Deus criou Adão, he looked at him olhou para ele, and he breathed in him. ele soprou para ele. And there was life. Havia vida. So the Holy Spirit O Espírito Santo is also trying to communicate with our spirit então está a tentar comunicar com o nosso so espírito that our spirit man para que o nosso homem espiritual becomes stronger torne-se forte and connected e conectado to the real source para a fonte real, that is que é our Lord and o Savior, nosso Senhor e Salvador, Jesus Christ. Jesus Cristo. And in this season, Nesta época, I've been learning a lot about what's happening all around us. tenho estado a aprender as coisas que acontecem ao nosso redor. There is lots of misguiding, Então, há muitas a falta de uma condução errada, where people onde que as pessoas easily
follow things onde que facilmente as pessoas seguem coisas that try to please them que tentam agradá-los and call it spirituality. e chamar isto de espiritualidade. I am not religious. Eu não sou um I'm a religioso, spiritual man. sou um homem espiritual. I think you have heard that. Eu acho que vocês já ouviram I isso. don't go to church. Não vou à igreja, I'm a spiritual man. sou um homem espiritual. I'm like, okay, my brother, my sister, Eu digo, sim, meu irmão e minha you are irmã, a spirit man, és um homem or espiritual, spiritual man. homem espiritual. So how do you connect to the Lord? Como que você conecta-se com o Senhor? You know, I'm like a multi-skilled man. Então sou um homem multifacetado. Do you know those remotes that they call universal remote Então, controls, vocês conhecem aqueles remotes controle universais? where you can switch any air conditioner? Então que você pode ligar qualquer ar-condicionado, It can easily synchronize. pode sincronizá-los. So people think because they're so spiritual, E as pessoas acham e pensam que são tão and I'm espirituais. saying not children of God. Então não estou a dizer os filhos de Deus. They feel that they can connect to anything. Eles se sentem como se podem conectar-se a So qualquer coisa. they are not accountable to anything Para que or eles não anybody. prestem conta para ninguém. You know, one thing that the Bible says E uma das coisas que a Bíblia diz is that the Spirit of God que o Espírito de Deus is the one that testifies é aquele que testifica with us, with com, our spirit, com o nosso espírito that we are que nós somos God's children. os filhos de Deus. So you cannot say I'm God's children if you don't have the Spirit of Você God. pode dizer que os filhos de Deus se não têm o Espírito de Deus. You cannot grow Você não into a pode mature Christian crescer e chegar à maturidade como if you don't cristão have the Spirit of se God. não tem o Espírito de Deus. Because you need to have fellowship Porque with Him. você precisa de ter uma comunhão com Ele. So this thing of becoming a universal Então, remote esta control coisa de tornar-se um remote controle universal, that you can connect to any que você spirit pode conectar-se a qualquer or espírito anything ou qualquer coisa that looks que spiritual, repara-se sendo espiritual, it's a lie. é uma mentira. People carry As spirits pessoas carregam espíritos and their lives move e a vida deles movem in such a wrong de way uma forma errada, when the source is just one. enquanto que a fonte é única. And he said, you don't need E spirituality. diz que não precisa de You need the espiritualidade. Holy Spirit. Você precisa do Espírito I'll Santo. repeat this again. Eu vou repetir You don't novamente. need spirituality. Você não precisa de You need the Holy espiritualidade. Spirit. Você precisa do Espírito Santo. Uh-huh. Amen. You know, here in this season of confusion, Estamos nesta época de confusão. but let me tell you, we need discernment. Deixa dizer-vos que precisamos de discernimento. In the book of 1 Corinthians chapter 12, Livro de 1 Coríntios, capítulo 12. I won't read it, Não irei ler. but I want you to understand Eu quero que vos compreendais that the Lord que o Senhor and the Holy Spirit e o has Espírito gifts Santo tem dons so that you can walk para que nós possamos andar according to His will, segundo a sua vontade. so that you can unlock the Para potential que that você you possa are destrancar o potencial que você as a tem child of God. como filho de Deus. So there are 9 gifts: Então existem 9 dons. the word of wisdom, A palavra de the sabedoria, word of knowledge, a palavra de conhecimento, faith, de fé, gifts of healing, dom de cura, working miracles, então milagres, prophecy. profecia. 7 7 is discerning é spirits. discernir espíritos. You know, it's amazing É maravilhoso. that there is a gift of the Holy Spirit Existe dom do Espírito Santo. that is about discerning É spirits. sobre discernir espíritos. Because the Holy Spirit knows Porque o Espírito Santo that sabe, us as the body of como Christ, corpo de Cristo, we need to walk according to the will precisamos of de the andar Lord. segundo a vontade do Senhor. So if we don't have Se discernment, não temos discernimento, it's easy to get é lost. fácil estar perdido. It's easy to be É fácil ser manipulated. manipulado. It's easy É fácil to lose your perder salvation. a sua salvação. And then there is the gift of different tongues E existe também esse dom de línguas diversas. and the interpretation of E a tongues. interpretação dessas línguas. And all of these E gifts todos esses are dons available to são you and me. disponíveis para você e eu. Hey, Sim. it's not just for the pastors, Não é apenas para os pastores. it's for everybody. É para todos. It's to everybody. É para todos. Say to your neighbor, Diga ao seu próximo. the gifts Os dons of the Holy do Spirit Espírito Santo are available estão to disponíveis all of us. para todos nós. To all of us. Para todos To nós. all of us. Para todos nós. Uh-huh. Uhum. Hallelujah. Amen.
You know, for husbands and wives, Para esposos, esposas, marido e mulher. one of you will have the word of wisdom, Alguns de vocês terão esta palavra de sabedoria. and one will have the discernment of spirits. Alguém terá este discernimento do Espírito. And I love how this happens. E eu amo como isto acontece. You know, I always find interesting E torna-se algo interessante. how the Lord uses my wife. E como que o Senhor usa a minha esposa. When I want to dress something, Quando eu quero endereçar algo, I want to vestir or alguma wear coisa. something. Quero vestir alguma coisa. You know, I'll put something, Eu coloco alguma coisa. and my wife was like, I was praying. Eu estava a orar. I don't feel like you should wear this. Eu não sinto que tinhas que vestir esta coisa amarela. Hallelujah. Amen. Yeah, maybe pink. So she's like, I'm sensing Eu estou a sentir. that you don't need to wear that. Você não precisa de vestir isso. Go and change. Vai lá mudar. I'm like, but I don't want to. O pastor começa a dizer, eu não quero And mudar. she says, the Holy Spirit is telling me. O Espírito Santo está a dizer. You know, I'm very obedient to the Holy Eu Spirit. sou obediente ao Espírito Santo. If the Holy Spirit is using my wife, Então, se o Espírito Santo usa a minha esposa, I'm very obedient. sou tão obediente. So I'll respect Vou respeitar. and I'll change. Vou mudar. I wear a tie. Vou pôr uma gravata. You know, normally for those who know me and ties. Para aqueles que gostam, conhecem pastor não gosta de gravata. Yeah, me and ties. We have a story there. Nós temos uma história, eu e gravata. But because Porque the Lord has been using my wife o powerfully. Senhor tem estado a usar minha esposa de forma Oh poderosa. God. Oh Deus. Ooh, hallelujah. Oh, aleluia. Ooh. So I went like well dressed Eu fui to work, bem vestido no trabalho. and suddenly E de repente, I received a message. recebi uma mensagem. It said, we need to meet you. Quero encontrar consigo. So I was well dressed. Estava muito bem So vestido. I went to the meeting. Fui ao encontro. Everybody was really wearing executive clothes. Todo mundo estava lá de forma executiva, uma vestimenta I executiva. was like, oh, thanks Jesus for my wife. Eu, Senhor, meu Deus, meu Deus. So husbands, Então, esposos, husbands, e ué, you know the drill. você já sabe o negócio. If the Holy Spirit speaks to your wife, Se o Espírito Santo fala com a tua esposa, you know it. você sabe. Hallelujah. Amen. And with us as husbands, Então, nós como esposos, we have the gifts of healing temos este dom de cura and doing miracles. e fazer milagres. So we need to understand that E precisamos de compreender isso. as fathers, Como pais, as husbands, como esposos, as the head of the como household. cabeça da casa, You know, we need to ask the Holy Spirit to, precisamos de pedir o Espírito you Santo. know, because there's so many things that happen Há muitas coisas que acontecem. that if you don't have the Holy Spirit, Se não ter o Espírito Santo, it's easy to destroy. é fácil destruir. It's easy É fácil to neglect. a negligenciar. So we need to say, Holy Spirit, give me Quando this diz, gift Espírito of Santo, healing. dê-me este dom de cura. Teach me. Ensina-me. So that where I touch, Para onde eu for a tocar, where I pray, quando eu for a orar, I heal eu cure. according to your name. Segundo o seu nome. Holy Spirit, Espírito Santo. where there is impossibility, Onde há impossibilidade, I believe in the working of miracles. eu creio na operação dos milagres. Use me. Usa-me. Hallelujah. Amen. The husbands will understand because I'm using Os codes. esposos também vão compreender. Husbands in the house, say amen. Os esposos na casa, digam amém. I'm using codes again. Husbands in the house, De say novo, amen. Digam amém, os esposos, não solteiros. Husbands só in the solteiros. house. Esposos na casa, esposas. Husbands. Os esposos, If you're maridos. not yet married, don't say it. Você que não é casado, todo tiver de dizer amém. Say amen. Só os casados é para que tem que responder. Husbands, amen. Maridos, Amen. amém. Você Heal. só cura, Miracles. milagres. Amen. Amém. Amen. Amém. You know, allow yourself to be a vessel of the Lord. Permita a si mesmo ser vaso do Senhor. So, if you don't have the Holy Spirit, Se não tens o Espírito Santo, how will you be able, como vocês vão ser capazes you know, to thrive? To thrive de Avançar. avançar and do the exploits that the Lord has e called you to. fazer as proezas que o Senhor chamou para fazer? You know, I love the gift of faith. E eu amo este dom de fé. And this is not just believing, E não é apenas crer, but it's a special gift é dom especial of trusting the de Lord. confiar no What the Senhor. Holy Spirit says to Onde o you, Espírito Santo fala com você.
If everybody is saying Se todos estão a falar, it's impossible, é impossível. my voice A minha voz is saying to you está a dizer a that você it's possible. que é possível. You know, my voice is telling you A minha voz está a that dizer, I am with you. eu estou consigo. So don't doubt. Não duvide. Don't doubt. Não duvide. Embrace it Abrace isto and know e saiba, that I am Lord. eu sou o Senhor. So if you have this gift of faith, Então, se tens esse dom de fé, even when everything is working against you, mesmo quando as coisas estão a operar or contra even when você, things are working against other people, ou quando as coisas estão acontecendo contra outras or even pessoas, against the body of ou Christ, contra o corpo de Cristo, you raise in faith, e você para em fé, and the Holy Spirit will use e o you Espírito Santo vai usá-lo and say, e dizer, don't be afraid. não tenha medo, Trust the Lord. confie no Senhor, The Lord is faithful. o Senhor é fiel, He will show up. Ele vai mostrar, He will guide Ele you. vai guiar. Ace. Eis, Woo. I'm telling you, my brothers, estou a dizer-vos, and irmãos sisters, e irmãs, we need the Holy Spirit. nós precisamos do Espírito Santo. Say, I need the Holy Diga, eu Spirit. preciso do Espírito Santo. I need the Eu Holy Spirit. preciso do Espírito I Santo. need Eu preciso Him more. muito mais. I need Him more. Eu preciso muito mais dele. You know, one thing that I love Uma das coisas que eu amo, is in the book of 1 Corinthians chapter 13. então, o livro de 1 Coríntios 13, It speaks about love. fala sobre amor. And this love is not just as a gift, Este amor não é como se fosse um dom. but it's the Holy Spirit is saying you can have all the gifts. Então, o Espírito Santo está a dizer que podes ter todos os But dons. if you don't have love, Se não tiveres amor, there's no use. não tem nenhuma validade, não You tem will nenhum... be you will be like an empty gong. Você vai ser como Sino. sino que tem. Yes. So as children of God Como filhos de Deus, in this generation, nesta geração, you know, we need the Holy Spirit. precisamos do Espírito Santo. You know, I'm trying to just bring you closer. Então estou a tentar trazer-vos mais perto, Because as we reflected last week, it's not by force. porque nós refletimos semana passada, não é por força, It's not by might or power, não é através de poder, but it's by the Spirit of God. mas pelo Espírito de Deus. So the Holy Spirit will empower you O to Espírito do Santo vai empoderar você para the fazer works of the Lord, o trabalho do Senhor, so that you build the body of para que Christ. você edifique o corpo de It's Cristo. not for your selfish Não use. para você apenas usar para si mesmo. You know, and it's so amazing. That's why I love the gift of Por discernment. isso que eu gosto desse dom do discernimento. You know, on the story that we just read, Na história que nós lemos, when we see Paul or Saul quando nós vemos Paulo, Saulo and Barnabas being sent, e Barnabé sendo enviados, separated, separados, they go to this place e eles foram a este lugar. and they find this interesting guy called Bar Jesus. Então encontraram este chamado Bar Jesus. So Bar Jesus is a prophet. Este Bar Jesus é um profeta. And I like how the story appears. E eu gosto como a história aparece. Because Paul and Barnabas, Porque Paulo e Barnabé they were filled by the Holy Spirit. estavam cheios do Espírito They had the Santo. gifts of the Holy Spirit. Tinham dom do Espírito Santo. So they find this Jewish Então, prophet, encontraram esse profeta judeu. false prophet as the Bible calls him. Falso profeta, como a Bíblia faz menção. And again, his name was Bar E mais uma Jesus. vez, o nome dele era Bar Jesus. Bar Jesus. Bar Fen Jesus. So you can see there's something wrong already. Huh? Então podemos ver que existe algo de errado aqui. There's a bar and there is Jesus. Então tem Bar e depois tem Jesus. But actually in Hebrew, Mas em hebraico, Bar means son. então Bar significa só, filho. Filho Yeah. So Bar means son. significa filho. So this prophet was like, I am the son of Jesus. Está a dizer que eu sou filho de Jesus. And he was manipulating people. Está a manipular pessoas. So when Paul and Barnabas arrived, Então quando Paulo e Barnabé chegaram, this guy called Sergius Paulus, or Sergius Paulus. então esse chamado Sérgio Paulo, In Portuguese, it's so beautiful. Sérgio Paulo, A man of intelligence, homem de inteligência, called Barnabas and Saul, chamou Paulo, Barnabé e Saul and he wanted to hear about the word of e God. queria ouvir sobre a palavra de Deus. But this guy
Mas this Bar esse Jesus, Bar Jesus, this false prophet, esse falso profeta, opposed them. opôs-se a eles. And he was trying to manipulate E the ele estava proconsul a tentar manipular o procônsul so that he would not receive the word of faith. para que não recebesse a palavra de fé. You know, if someone says he's the son of Jesus, Quando alguém diz é filho de Jesus, what Jesus is he preaching? que Jesus está a pregar, That is no longer allowing que não está a permitir the disciples or apostles to os come and teach. discípulos e apóstolos virem pregar. If we were just natural men, Se fosse apenas homem natural, we would see, yeah, this guy is right. podia entender que está He's certo. defending Ele está a defender his father. o seu pai, Jesus. Jesus. Please understand it correctly. Por favor, compreendam corretamente isto. This man Este homem, entitled himself ele intitulou-se Bar Jesus. Bar Jesus. And he was trying to oppose the gospel. E ele estava a tentar opor-se ao evangelho. You know, there are so many people listening to false gospel today, Existem muitas pessoas a ouvirem do evangelho falso nesses dias. where people are focusing more on Onde themselves, as pessoas estão focadas mais em si mesmas. on the things that they can get out of the Em gospel. coisas que eles podem aproveitar ou tirar da parte do evangelho. Where false Onde que prophets, os falsos profetas, they say they are being used by the Holy e eles Spirit, dizem que estão sendo usados por Espírito but they're Santo. not. Mas não. Let me tell you this. Deixa eu dizer-vos If isto. they're exalting other Se names, estão a exaltar outro nome, if they're exalting se themselves estão a exaltar a si and mesmos, not the name of the e Lord, não o nome de Jesus, they are false prophets. são falsos profetas. They are false prophets. São falsos profetas. Ah, but Pastor, they're doing miracles. Mas pastores estão a fazer milagres. Yes, Sim, they can do miracles. eles podem fazer milagres. They're healing people. Yes, they Sim, can heal estão a curar people. pessoas, sim, podem curar pessoas. But the Bible says, Mas a Bíblia diz, on that day, naquele dia, Jesus will say to them, Jesus vai dizer a eles, go away from me, afastem-se de because mim, I don't know you. porque eu não vos conheço. But you need the discernment of the Holy Mas Spirit to você understand this. precisa do discernimento do Espírito Santo para compreender isso. Say to your neighbor, Diga ao seu próximo, you need the você discernment of precisa the do Holy discernimento do Spirit. Espírito Santo. Say, look at them again. Oh, olha novamente para ele ou para ela. Tell them, Diga, you need discernment. você precisa de discernimento. You need discernment. Você precisa de discernimento. Não estão a reparar. Ah, não está lá? You need discernment, my brother. Vamos começar a You falar need com dis- vara aqui. No, we're not a violent church. não We're somos not a uma igreja violent church. violenta. We are a loving church. Sou uma igreja amável. But without discernment, Sem discernimento, you'll not be able to distinguish water from vinegar. não vamos conseguir discernir água de vinagre. You won't be able to understand Não vamos ser capazes de who is the compreender true Christian. quem é o cristão verdadeiro. You know, you won't be able to understand Não vamos ser capazes de compreender what is the true gospel. qual é o verdadeiro evangelho. Are you being faithful to the Lord, Você está sendo fiel ao Senhor or if you are being faithful to men? ou está sendo fiel ao homem? And you know, that's where I think as children of God we need to dwell in the Word. Por isso que nós entendemos como filhos de Deus, temos que habitar na palavra. But read with me verse 9. That's what I want us to get today. Vamos ler o versículo 9, onde gostaria de chegar hoje. But Saul, Todavia, Saul, from this moment onward, something happened. a este momento algo havia Was acontecido. also called Paul, Que também é chamado Paulo, filled with the Holy Spirit, cheio do Espírito Santo, looked intently to this Bar fitando Jesus. os olhos nele, neste caso, Bar Jesus. This Bar Jesus. Este Bar Jesus. And said to him, E disse a ele, you, oh, son of the devil, filho do diabo, you enemy of all righteousness, cheio de todo engano e de toda malícia, full of all deceit and villainy, will you not stop making crooked the straight paths of the Lord? inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor. And now behold, Agora contemplai, the hand of the Lord is upon you, a mão do Senhor está sobre ti, and you will be blind e você ficará cego, and unable to see the sun for a e time. não será capaz de ver o sol por algum tempo. And the Bible says immediately, E a Bíblia diz que imediatamente mist and darkness caiu sobre ele uma névoa de trevas. fell upon him. Caiu sobre ele. And when he went about seeking people to lead, to lead him by the hand. Então, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Verse 12. No versículo 12. Then the proconsul believed Então, o procônsul
compreendeu, acreditou, when he saw vendo what had occurred. o que havia ocorrido. For he was astonished at the teaching of the Lord. Porque maravilhando-se da doutrina do Senhor. You know, there are places that the Lord wants to take you. Há lugares que o Senhor quer lhe levar. You know, it's amazing É maravilhoso. that we have been called to preach this gospel. Nós somos chamados para pregar este evangelho. We have been called to baptize people, Fomos chamados para batizar as pessoas. to make disciples, Fazer discípulos. teach the commandments. Ensinar os mandamentos. And these signs E estes sinais will follow seguirão those aqueles who believe. que creem. So we need the Holy Spirit. Precisamos do Espírito Santo. Because without the Holy Porque Spirit, sem o Espírito you Santo, won't be able to understand você não vai ser capaz de compreender if there is any se manipulation, existe uma manipulação, any strange force uma força estranha that is operating in que certain está a spaces. operar em alguns lugares. Again, I want to tell you this. Mais uma vez, quero dizer-vos isto. Haven't you felt sometimes Será que você nunca sentiu uma vez that you try to get into certain places, que você está a tentar entrar em alguns lugares, that you believe que você acredita, you have the ability, você tem habilidade, you have the knowledge, você tem that conhecimento you can do amazing e que você things, pode fazer coisas but every maravilhosas, time you try, mas sempre que tentas, something stops algo you. lhe faz parar. There are moments, Há momentos, again, mais uma vez, when you go to those places, quando vai a esses lugares, you feel like there's something strange, você sente que há and it's algo not errado. physical, Não é físico. but you don't know what to say. E você não sabe o que dizer. And because you don't have the space in your heart for the Holy Spirit to operate, Porque não tem espaço no teu coração, em você mesmo, para o Espírito Santo operar. you go like, "Ish, there's something strange. E você diz que algo estranho. There's something strange. Algo estranho. I went to that place Foi por que lugar? and I felt goosebumps. Eu senti arrepios. I don't know why." Eu não sei porquê. And you go like, "Why?" E você vai dizer, por quê? You know, we need the Holy Spirit Precisamos do Espírito Santo. because as you get to those places, Porque quando entramos nestes lugares, the Holy Spirit will show o you Espírito Santo vai mostrar-te what is true, o que é verdadeiro, what is false, o que é falso, what is o manipulation, que é manipulação, what is deceit. o que é o engano. Yes. Because the Bible says we need to judge spirits. Porque a Bíblia diz que temos que julgar os espíritos. So we need the gifts of the Holy Precisamos Spirit esses dons do Espírito to Santo help us para ajudar-nos, to operate para operar, as He wants us to. assim como Ele pretende, queira que opere. Woo! You know, it's so amazing E é maravilhoso. that sometimes we believe that, well, the Lord will do it alone. Porque às vezes nós acreditamos que o Senhor vai fazer sozinho. But as I mentioned last week, Assim como fiz menção semana passada, you are você é a tool in the hands of the você é um Lord. instrumento nas mãos do He Senhor. wants to use you Ele powerfully. quer usá-la He poderosamente. wants you to understand Ele quer que compreendas that in spiritual places, que em lugares espirituais, only the Holy Spirit somente o Espírito can Santo guide you, pode guiá-lo, can teach you, pode ensinar and help e you. ajudar. The Lord wants to take you O to Senhor quer places levar a where lugares you will see things so onde que você vai differently, levar a ver as coisas de and forma you will be diferente able to e será capaz reject, de rejeitar things. coisas and you won't understand why. e não vai compreender por quê. But without the Holy Spirit, you Mas won't be sem o able to Espírito understand Santo that. você não vai saber, não vai compreender isto. So again, you need the Holy Spirit. Mais uma vez você precisa do Espírito Santo. Hallelujah. Amen. Glory to God. Glórias a Deus. But one thing is to have the gifts, Uma coisa é ter os dons. you know, but it's important to bear fruits. E também é importante dar frutos. You know, the Word of God says that we will be known by our fruits. E a palavra de Deus diz que nós seremos conhecidos através dos nossos frutos. And there are also 9 fruits of the Holy Spirit. Existem também 9 frutos do Espírito Santo. You know, sometimes people try to change themselves. E às vezes as pessoas tentam mudar-se a si mesmo. You know, we used to do like outreach into prisons when I was younger. Enquanto quando eu era mais novo fazia evangelismo nas prisões. I went to some of the prisons, Eu fui em algumas prisões. and I met this guy, Encontrei este jovem. and I was younger. Eu era tão jovem. And he tells me this, E disse-me, like, you know, sabe, a thief ladrão will always be a thief. sempre será ladrão. But because he spent too much time inside the jail, Porque ele gastou muito tempo na prisão. he knows that it's not worth Ele sabe
to go and steal again. que não é digno ir roubar novamente. But he knows the tricks. Mas ele sabe aquelas artimanhas. He knows how todas. to manipulate, Ele sabe como manipular. how to take cell phones, Como pegar os celulares, necklaces, os colares and other things. e algumas outras coisas. But he makes a decision E faz a decisão to say, I will not do it e again. vai dizer que não vou fazer isto novamente. It's a decision. É uma decisão. And I was like, really? Realmente. He said, yeah. Disse sim. But the Holy Spirit Mas o Espírito Santo can actually change pode mudar your nature. a sua natureza. Let me just repeat this again. Deixa repetir isto novamente. While other people try to do things by their own means, Enquanto outras pessoas vão tentar fazer as coisas da sua maneira, based on decisions, baseando em decisões, they say, I won't do it again. eu não hei de fazer isso novamente. Never. Nunca. Because I don't want to go to jail. Porque eu não quero ir à prisão. The Holy Spirit will say, O Espírito Santo vai dizer, you don't need to do it você não precisa de fazer because isso. you're a child of Porque God. você é filho de You Deus. have been born Você again. já nasceu de You novo. are a new Você é uma creation. nova criatura. The old is O gone antigo já se passou. and the new has O come. novo veio. Hallelujah. Amen. You know, there were some people that used to be so short-tempered. Algumas pessoas eram tão Short-tempered, like they would muito- get irritated era easily. muito temperado, né? Temperado, Não, facilmente irritáveis. facilmente irritáveis. You know, I think you know this kind of people. Você já acha que conhece esse tipo de pessoas? You know, when you go to certain places, Você vai a certos lugares. I went to one of the notarios, to notaries to certify Então fui a uns notários para certificar one of my documents. dos meus documentos. So there is this lady looking at me. Esta senhora a reparar para mim. She looks at me like, what do you want? Olhou para mim, queres o quê? I was like, good morning, auntie. Bom dia, tia. How are you? Como está, titia? What do you want? Quero o quê? I was like, oh, okay. I'm sorry, I just wanted to Desculpa, só quero, certify this document. eu só quero certificar esse documento. There's no ID here. Aqui não há API aqui. It's like, sorry, I have it. Eu It's tenho, here. tenho. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. It's 400 mets. Então, é 40 meticais. It's like, Ah, yeah, 400. 400 meticais. Só. Yeah. I was like, oh, all right, here is 400 mets. Está aqui 400 meticais. It's gonna take time. Vai levar tempo. I said, I'll wait, auntie. Disse, titia, eu vou esperar. I'll wait. Vou esperar. She looked at me and she said, you are so patient. Disse, olhou para você, muito paciente. I said, wasn't I supposed to be? Era para eu fazer o quê? Era para ser o quê? That's the answer that I said in Esta fact in Portuguese. é a resposta que eu dei em Era para eu português. fazer o quê? Era para fazer o quê? Era para gritar também. You know, sometimes Algumas vezes, if we were like in the old nature, se você estivesse naquela natureza we would be antiga, grabbing each other like this iam se colar, pegar mesmo assim. and go like, so why are you mistreating me? Você está me tratando mal por quê? What have I done to you? Fiz o quê eu? And I'll start a spectacle. Eu vou começar um espetáculo It's já. this lady. Ei, esta mulher. It's this lady. Essa aí. She's the one stopping things. É ela que está parando Are you? coisas. Você. Who do you think you are? Quem você? Do you know who I am? Você me conhece quem You- eu sou? you know me? Você me conhece? I am G. Eu sou Gio. Experimenta. Isn't it? Não é isso. That's how some people react, isn't É it? assim como algumas pessoas You experimentam. mistreat me, I mistreat Você you está me back. tratando mal. Eu, de novo, vou fazer And contra because the você. Bible speaks of double portion, Porque a Bíblia fala de uma dupla porção. you hurt me once, Você me bate I'll do it twice. é umas duas bofetadas. I'll Mas, show papá, you. Vou te mostrar. Yeah. There's some believers like that, my Há brothers and crentes sisters. assim mesmo. Imagine you're driving. Você está a conduzir. You know, there was something interesting. Algo interessante. And I just want to finish this story. Eu quero terminar essa história. So when she does all the things, Ela fez tudo isto and she says, you know, e sabe, your beards are so beautiful. as suas barbas são muito bonitas. Diz, tá a começar. I'm like, hey, Diz, ei, you were water, você é água, and now you're wine. agora é vinho. You want to drink me? Você quer me embebedar? No. Não quero. You know, but the Holy Spirit Mas o Espírito Santo can change. pode mudar. Can change. Pode mudar. You know, change character. Mudar caráter.
You know, and that's why we need to teach more. É por isso que temos que ensinar mais. So say, I need the fruits of the Holy E dizer, Spirit. eu preciso mais do fruto do Espírito. I need the fruits of the Eu Holy preciso Spirit. dos frutos do Espírito I Santo. need the fruits of the Holy Eu Spirit. preciso dos frutos do Espírito Santo. You know, one of our brothers was driving one of these days, Desses dias, dos nossos irmãos estava a conduzir. and there was a car in front of him. Havia carro em sua frente. It was in the morning, Uma manhã, and he was so impatient, ele era impaciente and he started hooting. e começou a buzinar. Yo, 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 Iwe, yo, iwe, yo, iwe, yo, yo, iwe, yo, iwe, yo. iwe. Yeah, yeah. Sai, yeah. sai daí. What are you doing? Estás a fazer o quê? I need to go to work. Eu quero ir trabalhar. Afasta. Quero ir And trabalhar. you know, the car in front, O carro em frente open space, criou espaço. and when he went ahead, Ele, quando foi adiante, he looked at the window. reparou a janela. There was another brother from church. Era outro irmão da igreja. Aham. Jesus, Jesus, Jesus. Uh-huh. Aham. There's some people that change character when they're outside, Há huh? pessoas que mudam de caráter quando estão lá fora. Put them on the road. Então, coloque na estrada. Under pressure. Sob pressão. You'll see. Você há de ver. But if you have the true nature of the Holy Se Spirit, tens esta natureza do Espírito Santo, you will say, my brother, você vai dizer, irmão, you made me lose my time, você me fez perder o meu but I tempo, love you. mas eu te amo. I love you so. Eu também te amo. Because Jesus Porque Jesus loves you. te amou. Amen. Amém. You know, some people are so impatient Algumas pessoas são impacientes, that easily get angry. facilmente ficam zangadas. They think that everything is about fighting and E beating people. acham que todas as coisas sobre bater pessoas. And then lutar. it's so too much rage. É uma coisa uma raiva. But the Holy Spirit, Mas o Espírito if you go Santo, to the book of Galatians, quando formos no livro de Gálatas, chapter 5, verse capítulo 22 to 23, 5, 22 a 25, he gives us 9 gifts: dá-nos 9 dons. love, Amor, peace. paz. I love this when we say long suffering Quando ele diz longanimidade or patience, ou paciência, kindness, bondade, goodness, benignidade, faithfulness, fidelidade, gentleness, mansidão and self-control. e domínio próprio. I want to tell you, my brothers, Quero dizer-vos isso, irmãos, you know, with all due respect, com todo o respeito. sometimes we try to do things our own way, Às vezes nós tentamos fazer coisas da nossa but you maneira. need the Holy Spirit to teach you, Mas precisamos do Espírito Santo para nos to ensinar, help you, para nos ajudar, you know, just to say, stay calm. para dizer, fique calmo. My son, my daughter, Meu filho, minha filha, even when the waters are agitated, mesmo quando as águas estão agitadas, stay calm, acalme, be still, acalme and know e saiba that I am God. que eu sou Deus. So we need to bear the fruits of the Holy Nós temos que Spirit. dar frutos do Espírito Santo. And it's, again, E mais uma vez, what the Lord Jesus said. o que o Senhor Jesus está a falar, We will be known by our fruits. nós seremos conhecidos através dos nossos frutos. Because even if I do miracles, Mesmo que eu faça milagres, you know, even if I shout as much as I want, ainda que eu grite de tal maneira que, if the love is not there, se o amor não estiver aí, if the patience is not se there, a paciência não estiver aí, if the kindness is not se a there, bondade não estiver ali, how will others know como que os outros irão that you saber serve que você serve such a good God? Deus tão bom? How will others know Como os outros vão that you saber serve que você serve a loving Father? Deus amável? And to bear these fruits, Para dar esses frutos, you need the Holy Spirit. você precisa do Espírito I know Santo. that we have brothers and sisters who are in agriculture here. Eu sei que temos irmãos e irmãs que estão na agricultura. There are certain things Existem algumas that coisas you need que to work in the land você precisa trabalhar na terra to prepare it, para preparar a so terra. that when the seed Para arrives, quando a semente chegar, the land is prepared. a terra está preparada. But even when the seed Mesmo que a semente is stored in a good land, seja colocada numa boa terra, you need to take care of that você seed. precisa de tomar conta desta terra, It desta needs, semente. it needs care. Precisa de cuidado. And the only thing that can care for you E de uma única forma, ou
da única forma pode cuidar de você is the Holy é o Spirit. Espírito Santo. Because He will say you don't need to force Porque vai dizer, não precisa de to forçar be something you're not. para você ser algo que não é. I will help you Eu vou te ajudar to become para tornar-se your true self. você verdadeiramente. I will help you Eu vou ajudar-te to see para ver your true identity. a sua própria identidade. I will teach Irei you ensinar-te to bear fruit. para dar frutos. I will guide Eu irei you guiar-te to impact, para impactar, to touch para others, tocar to outros, shift para atmospheres. mudar a And atmosfera. it's again not you, E mais uma vez, não você, but the power of the Holy mas o Spirit poder do Espírito that dwells Santo in you. que habita em você. Amen, church. Amém, igreja. Again, Mais uma vez, it's not you, não é você, but the power of the mas Holy o poder Spirit. do Espírito Santo. You know, many people have been battling with addictions, Algumas pessoas estão a passar mal com vícios. and they say, because I lack self-control. Diz porque me falta autodomínio. One of the fruits of the Holy Spirit is Dos self-control. frutos do Espírito Santo é domínio He próprio. can help you. Ele pode ajudar-te. You don't need to fight Você não it. precisa de He lutar. will say, Ele vai I dizer, am changing eu estou a mudar your a nature. sua natureza. I'm cutting Eu estou a cortar the poisonous things aquelas coisas maldizentes, that were venenos, keeping que you estavam a manter-te. stuck in things Você estar estagnado, that are not good for you. que não são coisas boas para Say você. to your neighbor, you need the Holy Diga a Spirit. seu próximo, você precisa do Espírito Santo. You know, it's so amazing. É maravilhoso. You know, we sing, we praise, but we need to understand Nós cantamos, louvamos, mas precisamos de compreender His presence. sua presença. His presence. Sua presença. Again, His Mais presence. uma vez, a sua presença. Church, Igreja, church, igreja. I want to tell you again. Quero dizer-vos novamente. It's not about the things that you see. Não é sobre coisas que estamos a contemplar, a ver. It's about meeting Him. É sobre encontrar com Ele. It's about having fellowship É with ter Him. uma comunhão com Ele. It's about walking with Him, É sobre andar com Ele. obeying His voice, Obedecer a sua voz. and saying, help E me dizer, ajuda-me so that I can be para que eu me torne what you want me to be. aquilo que o Senhor queira que eu me torne. Hallelujah. Amen. When the false gospel Mas quando o evangelho falso says that you need to have to become, diz que você tem que ter para tornar-se, Jesus is calling you to say, Jesus está a chamar-te para you don't dizer, need to have anything. você não precisa de ter nada, I'll make you. eu irei fazer-te. You don't need it. Você não precisa disto. Come to me Venha a mim, as you are. como estás, I'll help you. irei ajudar-te. The Holy Spirit is saying, O Espírito Santo está a dizer, call upon me chama-me and I will come to e you. virei a si. Because there's a promise Porque é uma promessa from the Father do Pai that He will que Ele irá manifest His power. manifestar o seu poder. As we close, Assim que encerramos. you know, it's amazing. I just want to emphasize this Eu principle quero as you pray. enfatizar este princípio assim que vamos orar. You know, and it's so powerful. É poderoso. In Romans 8, verse 26 to 27, Então, livro de Romanos, capítulo 8. you know, it's deep. I want you to read this chapter, the entire chapter of Romans 8 is amazing. Então, vamos ler todo o capítulo de Romanos 8. It says, likewise, the Spirit help us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And He who searches hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Amen. Do mesmo modo também, o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Amen. You know, it's simple. É simples. The Spirit of God knows the will of God. O Espírito de Deus sabe a vontade de Deus. And in 1 John chapter 5, verse 14 to 15, Então, livro de 1 João, capítulo 5, it says, and this is the confidence that we have towards Him, that if we ask anything according to His will, He hears us.
And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the requests that we have asked of him. 1 João capítulo 5, versículo 14 A 15. a 15. Diz a palavra de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. So highlight according to his will. Então sublinhe segundo a sua vontade. I want to give you the third verse just for Então, you to have this in your terceiro notes. versículo para ter as suas anotações. In that day, you will ask nothing of me. Truly, truly, I say to you, whatever you ask of the Father in my name, he will give it to you. Until now, you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive, that your joy may be full. That's John 16, verse 23 to 24. Então, livro de João, capítulo 16, 23 a 24. to 24. Diz a palavra do Senhor: naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, ele vou-lo concederá em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome, pede e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Hallelujah. Amen. So we understand that the Holy Spirit E compreendemos que o Espírito Santo helps us to intercede ajuda-nos a interceder, because he knows the will of God. porque sabe a vontade de Deus. And we have the confidence E nós temos essa confiança. that if we ask Se anything pedirmos qualquer coisa, according to his will, segundo a sua vontade, he will give us. ele vai dar-nos. I want you to understand this. Eu quero que Again, compreendamos isso. Mais uma vez, the Holy Spirit intercedes for us o Espírito Santo intercede por nós, because he knows the will of God. porque ele conhece a vontade do Pai. You Deus. might not know the will of God. Você pode não saber a vontade de Deus. You might be praying for a job, Você pode estar a orar por um emprego, but the Lord is giving you a business. mas o Senhor está a lhe dar um negócio. You might be praying for a business, Você pode estar a orar por um but the negócio, Lord wants to give you a family. mas o Senhor quer dar uma família. You are praying for money, Você está a orar por dinheiro, and the Lord wants to give you health. e o Senhor quer dar saúde. You may be praying for things, Você pode estar a orar por coisas, and the Lord wants to say, He's just saying, I want to be with you. e ele, o Senhor está a dizer, eu quero estar consigo. Because it's His will. É a sua vontade, It's His will. é a vontade dele. He is the center. Ele é o centro, He is the Lord. ele é o Senhor. And we know E sabemos, that according to what Jesus taught us, segundo aquilo que Jesus ensinou-nos, His will a sua vontade is above everything. está sobre todas as coisas. May His will be done Que a sua vontade seja on feita earth na terra, as it is, assim como, as it is, assim como, as it is, assim como, as it is. assim como. So the Holy Spirit knows the will of God in O heaven. Espírito Santo conhece a vontade do Senhor no céu. He understands it. Ele compreende isso. So when we pray, Quando oramos, may your will be que a done sua vontade seja on feita earth na terra, as it is in heaven. assim como no céu. We are saying, Lord, give us the Holy Spirit Estamos a dizer, Senhor, dá-nos o Espírito so Santo that we operate para que possamos operar according to your will. segundo a sua vontade, So that the Holy para Spirit que o Espírito Santo guides us nos guie according to your segundo will. a sua vontade. Because we don't want to pray in vain. Porque nós não queremos orar em We vão. want to pray Nós queremos orar according to your will. segundo a sua vontade. Hallelujah. Amen. Glory to God. Glórias a Deus. So John says that, and then whatever we ask the Father E João diz, qualquer coisa que pedimos ao Pai, in my name, em meu nome, so amazing. é maravilhoso. Because it's His will. É a vontade And the dele. Holy Spirit knows E o it. Espírito Santo sabe We, disso. we don't need prophets. Não precisamos de profetas, Ministers, ministros, pastors. pastores. The Holy O Spirit knows Espírito it. Santo conhece. There are things Há coisas that even myself, que eu mesmo I próprio don't know. não sei, But the Holy mas o Spirit Espírito can Santo reveal to you. revela a você. Hallelujah. Amen. You are the vessel Vocês são os vasos that He's waiting que está à espera to use, para usar, to operate para with. operar com eles. You are the tool. Vocês são os instrumentos. You are the weapon Vocês são as armas that the Lord wants que to o use. Senhor quer usar. But remember, Mas lembre, you need você ammunition. precisa de munições. You need skill. Você precisa de You habilidades. need guidance. Você precisa ser You guiado. need the Holy Você Spirit. precisa do Espírito It's Santo. not about doing things your Não own é sobre way. fazer coisa da sua It's saying, maneira. Holy Spirit, Espírito the Santo, same way. da mesma maneira. Hallelujah. Go back with me to the book of
Acts chapter 13. Então voltamos ao livro de Atos, capítulo 13. The same way Holy Da Spirit, mesma maneira o Espírito Santo, as they were praying and fasting, como estavam a orar, a jejuar, and you say, call e disseste, chame, and set apart separe Barnabas Barnabé and Saul. e Saul. Holy Spirit, Espírito Santo, speak. fala. What do I need to separate? O que eu preciso separar? Where are you sending me? Onde que estás a enviar-me? Where are you sending me? Onde estás a enviar-me? Because where you are sending me, Porque onde estás a enviar-me? you will make me able Faz-me capacitar to see para ver the things as coisas that you want me to see. que o Senhor quer que eu veja. There won't be a false prophet. Não vai haver falsos profetas There won't be a politician. ou políticos. There won't be resources Não haverá recursos that will stop the work que of vai God parar a obra de when Deus. you are sent by Him. Quando você é enviado When por you Ele. are sent by Quando Him. você é enviado When por Ele. you are sent Quando by você Him. é enviado por Ele. But you need to say, Holy Mas você Spirit, tem que dizer, Espírito Santo, set me apart from you. separa-me. You know, this generation, we want to do things our own way Essa geração queremos fazer coisas da nossa maneira. because I am, Porque eu sou, I was, eu quero, I did, eu fiz, I have. eu tenho. It can even be a music, huh? E pode ser uma música. I am, Eu sou, I have, eu tenho, I won, eu I did. eu fiz. Uh-huh. Eu tinha, But not today. mas não hoje. Perderam. Amen. Amen. So we are so self-centered Então você é egocêntrico that we forget what the word e says. você esquece o que a palavra diz. You know, He's sending you to places, Então envia-te para lugares, but you need the Holy Spirit. mas você precisa do Espírito Santo. It can be in your business, Pode estar no teu it negócio, can be your workplace, pode estar no seu posto de can be trabalho, your family, pode estar na sua it família, can be your community. pode estar na sua comunidade, Even places that maybe you will be there ou lugares em que você estará lá. that you never felt or never thought Você before. nunca pensou, But the Holy estaria Spirit lá. will guide you. Mas o Espírito Santo vai guiar. He will grant you wisdom. Ele vai dar That's one of his sabedoria, gifts. dos seus dons. He will give you Ele patience. vai dar paciência, He will help you. vai ajudar-te. He will sustain Ele you. vai sustentar Because você. as human beings, Como seres humanos, we are unable to touch your soul and your somos spirit. incapazes de tocar But o seu the Holy Spirit espírito, a sua alma, mas o Espírito touch Santo you. vai tocar você. You know where He is, Onde Ele está, there is freedom. a liberdade. There is A freedom. liberdade. Where He Onde Ele is, está, there is a freedom. liberdade. Where the Holy Spirit Onde is, está o Espírito there Santo, is freedom. a liberdade. Remember, Lembre-se, when I started singing, quando começamos a cantar, you know, it's so amazing. é maravilhoso. Oh, I feel like dancing. Eu senti como para dançar. You know, you go like, and it's foolishness. É uma loucura. And I know it is. Eu sei que é, But when the world, mas quero que quando o mundo see the light, vê a vida, see the light, vê a luz, that the Holy Spirit will show que in o you. Espírito Santo vai mostrar. Woo! They will be attracted to Jesus. Vão ser atraídos para Not to Jesus. you. Não a você. They will be attracted to Vão Jesus. ser atraídos para Not to Jesus. you. Não a você. Church, Igreja, what I'm trying to say as we o close, que estou a tentar dizer enquanto encerramos, in this 1 minute that I have, neste minuto que eu tenho, you are not the center. você não é o centro. Jesus is the center. Jesus é o centro. As you seek Him, Quando você busca Ele, it's lesser and lesser of you então é pouco mais de você. and more Mas of Him. mais e mais dele. And as Paul says, Como Paulo disse, may I decrease que eu desça, so that He que o increase. Senhor aumente, You know, may the Holy Spirit take que o over. Espírito Santo tome It espaço. doesn't matter what the world says. Não importa o que o mundo diz. If the Holy Spirit Se o Espírito is Santo operating está through a you, operar através de você, He's Ele moving, está a mover, He's breaking
things. Ele está a quebrar He's coisas. rearranging Está a stories and arranjar destinies. histórias e destinos. He's breaking curses. Está a quebrar He's maldições. healing. Ele está a curar. Woo! He's giving Ele wisdom. está a dar sabedoria. He's opening doors Está a that abrir you portas never imagined que você before. nunca imaginou But antes. that can only happen Que somente pode when you acontecer surrender. quando você se when rende. you surrender. Quando você se rende. When you surrender. Quando você se rende. When you surrender. Quando você se rende. You know, I could preach Eu podia pregar and preach e pregar and preach, e pregar, but you need the Holy Spirit. mas você precisa do Espírito Santo. People will say, Pessoas dirão: it's foolishness. é loucura. How come you're dreaming things Como você está a sonhar coisas and they happen? e acontece? How come you're identifying things Como você está a identificar that are coisas hidden? que estão escondidas? How come you're speaking Como você está a so falar boldly? de forma ousada? Woo! Eis, You'll say it's not me. você diz: não sou eu, It's not me. não sou eu. Because I'm unable to do Eu so. sou incapaz de But fazer. the Holy Spirit, Mas o Espírito the Santo, Holy Spirit o Espírito that Santo uses que usa, me. que usa-me. Eish. Eis, The Holy o Spirit Espírito Santo that touches que toca, me. que me toca. The Holy O Spirit Espírito Santo that carries que me carrega, me. que me carrega. So he is the lead. Ele que está liderando. He is the lead. Ele é o líder. You are not the lead. Você não é o líder. You don't manipulate the Você não Spirit pode of God. manipular o Espírito de Deus. You don't manipulate the Você Spirit não of God. manipula a palavra, o Espírito de Deus. You don't manipulate Você the não Spirit of pode God. manipular o Espírito de Deus. Be a vessel. Seja um vaso. Let the owner Deixa o dono use the vessel usar o vaso according to his will. segundo a sua vontade. Hallelujah, church. Amém, igreja. And then you will see. E aí você vai And ver. then you will E aí see. você vai ver. Oh, Rabasho. Katayamanaya. You know, this gifts, this presence, Dom, essa presença, this joy, essa alegria, this peace. essa paz. You know, it's there. Está lá. It's not impossible. Não é impossível. It's not impossible. Não é impossível. He's there. Ele está lá. But you need to call upon Mas his você name. precisa chamar o nome dele. Let us stand, church. Vamos ficar em pé, igreja. Let us stand, church. Vamos ficar em pé. You know, the Bible is amazing. A Bíblia é maravilhosa. You know, it's important for us to stand on the true gospel. É importante nós parar num evangelho verdadeiro. There are many gospels being preached nowadays. Há muitos evangelhos sendo pregados, muita palavra sendo pregada. And that's why I'm saying you need the Holy Spirit. Por isso que estou a dizer que precisa do Espírito Santo. You need to tap into revelation. Você tem que entrar na revelação. And only the Holy Spirit can help you. Somente o Espírito Santo pode ajudar-te. If He reveals to you Se revela a você things coisas that are hidden, que estão escondidas. imagine Imagine what more He can do quão Ele pode fazer with your life, com a sua vida, your family. sua família. You know, some people are still trying to figure out things. Algumas pessoas estão a tentar contemplar, ver coisas. Let me tell you this. Deixa dizer-te. The Bible is so A amazing Bíblia é tão maravilhosa that He used que kings, usa reis, prophets, profetas, through the Holy Spirit através do Espírito Santo, to show things, para mostrar coisas, you know, bring strategies, trazer estratégias, connections. conexões. Because sometimes you feel that you need to do it, Porque você às vezes pensa que queres fazer, but you don't know how. mas não sabe como. You know, Pastor Tom is so amazing. Pastor Tom é maravilhoso. He says that in this year, Diz que neste ano we need to understand precisamos de that we compreender need the Holy que nós Spirit. precisamos do Espírito Santo. Because He will help us to expose Vai ajudar-nos a expor corrupt systems, sistemas corruptos, hidden agendas, agendas escondidas, false teachers, falsos professores, manipulative ideologies, ideologias manipuladoras and antichrist e philosophies. filosofias de anticristos. But He will also establish Mas também vai estabelecer righteous alliances, justiça counter-cultural e communities, uma comunidade contracultural, prophetic voices, vozes proféticas, apostolic builders, então edificadores proféticos, apostólicos marketplace Daniels, e os Daniels do mercado de trabalho, Esther intercessors, Esther intercessoras and Joseph reformers. e José reformadores. You are Você one of those that I've listed, desses que foram aqui elencados, but you need the Holy Spirit. mas você precisa do Espírito Santo. You need the Holy Spirit, my Precisa brothers. do Espírito Santo, irmã e irmão.
No, I won't say how Não vou dizer como, or when, quando, because He's here. porque Ele está aqui. It's up to you. Depende de si. Just raise your hands. Levante sua mão. Open your heart. Abra o seu coração. Don't think about anything else. Não pense em nada, nada, nada. Just say, Lord, Diga, Senhor, I surrender myself eu rendo a mim mesmo to you. ao Senhor. I surrender myself Eu rendo a mim mesmo to you. ao Senhor. Lord Jesus, Senhor Jesus, I surrender myself eu me rendo to you. a si, Senhor. Holy Spirit, Espírito Santo, I need you. preciso de ti. I need you more. Te preciso mais. I need you more, Holy Spirit. Preciso mais. I need you Eu more. te preciso mais. I need your guidance. Preciso Preciso da sua direção. I need your presence. Preciso da tua presença. Holy Spirit, I want you. Espírito Santo, eu te preciso. So let us pray. Vamos orar. Oh yes, Holy Spirit. Oh, Shanayama Sonte Baba. I'll invite the worship team to come up. Oh, Riba Shataya Baba Daba Shetete. Holy Vem, Spirit, Espírito Santo de Deus. I thank you, Lord. Oh, Marasho. We surrender Vem, ourselves to Espírito you. Santo. Mayandaya Baba. Holy Spirit, we surrender Oh, ourselves to you. yes. We surrender ourselves to you. We know you are the Mashataya Baba. King. Sita la Oh, bushataya. harabasete kerebo siyamalaba. Oh, Oh yes, Lord Jesus, we need sim, you more. Senhor Jesus, precisamos mais. Pray, my brother, pray, my Ore, sister. meu irmão, minha irmã, ora. I Ora. don't know what you need. Eu não sei o que você precisa. Maybe even your husband or your wife doesn't know what you need. Talvez o teu esposo, a tua esposa não sabe o que você But the precisa. Lord knows. Mas o Senhor sabe. Say, Holy Spirit, Diga, Espírito help Santo, me. ajuda-me agora. Holy Spirit, Oh, help me. Espírito Santo, Holy Spirit, ajuda-me help me. agora. Oh, Holy Spirit, help me. Espírito Santo. Oh, Masera babado, rabase. sharababa, serebeba. Oh, rekete serebo. Selede santana rama. Oh, rebote ke bo Oh, seria. shataibos. Rete ke bo seria. Oh, rete ke bo Ore, Pray, my brother, pray, my sister. ore, busca o Senhor. Masataraboshatalababa. Misotelebashatalababa. Masiketeleboshatatatarababababa. I thank you, Oh, nós te Lord. precisamos, Senhor. Precisamos da tua presença, Deus. Deus, Lord, Espírito we Santo. know. Ah, sabemos, Senhor. You are Nós King. sabemos, tu és o Rei das nossas vidas. Oh, Sabemos, Rabababa, Senhor. sotequeremos. Lama bababada shataya. Masika Oh, talabo yes, Lord shagabadaba. Jesus. Oh, Rabababa, Senhor, Senhor, sotequeremos. Senhor, Seria Senhor. marabá. Senhor, Senhor, Senhor. Oh, Oh, meu hey, Deus, hey, meu hey. Pai. Meu Senhor, Your meu joy Senhor. surpasses our Oh, meu understanding. eterno Rei. Your Eterno peace Senhor. surpasses our understanding. Eterno Pai. Aquele que You é. are Aquele que faithful. era. Aquele que Oh, há de yes, vir. King Jesus. Deus eterno, nós te We surrender nós te ourselves to exaltamos, you. nós te exaltamos, Lord, nós te exaltamos, Holy nós te Spirit, exaltamos, Holy nós te exaltamos, nós te exaltamos, take over. nós te exaltamos, Where nós we te believe things are not moving, move, Holy When things have stopped, Lord, allow them to move again. Where faith has been affected, Lord, revive them again. 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 They need you, Holy Spirit. They need you, Lord Jesus. Oh,
healing. Thank you for peace. Thank you for joy. Thank you for transforming our hearts and our minds. Oh Lord, we need you more. We need you more, Jesus. You are faithful, Lord. We surrender ourselves to you this morning. Have your way. Have your way, Lord. Have your way, Lord. Have your way. Have your way, Lord. Have your way, Lord. Oh, yes, Holy Spirit. Thank you for freedom. Obrigado pela Thank you libertação. for freedom. Obrigado, Senhor. Thank you for freedom. Obrigado pela libertação. Oh, yes, Holy Spirit. Oh, sim, Espírito Santo. Keep your eyes closed. Mantenha os seus olhos fechados. You know, there is freedom. Há liberdade. There is freedom Há liberdade in the presence of the Lord. na presença do Senhor. There are people who are carrying heavy burdens Há on pessoas themselves. que estão a carregar pesos They don't pesados. understand why. Não compreendem porquê. I'm praying for you now. Estou a orar por você agora. That you find peace Que você encontre paz. and the peace that the Holy Spirit can give. E a paz que o Espírito Santo pode dar. Some people are still feeling lost. Algumas pessoas já estão a sentir perdidas. Like they go up and down, left and right, Eles vão acima para baixo, but they don't know which direita e direction esquerda, to take. mas não sabe a direção para The tomar. Lord is saying that today, O Senhor está a falar hoje. I am guiding you. Estou a guiar você. I will lead you. Eu vou guiar você. So open your heart. Open your Abra o heart. seu Open coração. your hearts. Abra. Open your hearts. Abra o seu coração. Oh, hallelujah. Hey. Oh, caíma. Oh, hallelujah. Oh, Deus que opera, Deus que liberta. Deus que opera, Deus There que is liberta. freedom. Há liberdade. Chains are broken. Há correntes estão sendo quebradas. Curses are broken. Maldições sendo quebradas. Generational curses are broken. Maldições geracionais sendo quebradas. Oh, Lord. Oh, Deus. We have the bloodline of Jesus. Temos a linhagem sanguínea do Senhor. We have the bloodline of Nós Jesus temos a now. linhagem sanguínea de And we Jesus. declare, Lord Jesus, Oh, nós oramos, Senhor that Jesus. yes, Que sim. anything that was promised, Oh, todas as coisas. any generational covenant, Toda aliança any geracional. iniquity, Toda iniquidade. any iniquity, Toda we iniquidade. renounce it now in Jesus' Renunciamos name. agora em nome de Jesus. And we declare Nós freedom decretamos liberdade. in Jesus' Em name. nome de Jesus. Oh, yes. Oh, sim. Oh, there Oh, is sim. freedom. Há liberdade. Lord, we are breaking now. Está a quebrar agora. Woo. Oh, sim, Deus. There's a peace that the Lord wants to give. A paz que o Senhor quer dar. And the Lord is giving to you E o now. Senhor está a dar a você agora. He's saying, stand still Diz, pare. and know that I am E God. saiba que eu sou I Deus. am with you. Estou consigo. Don't be afraid. Não tenha medo. I'm fighting your Vou battles. lutar as suas batalhas. Stay with me. Pare comigo. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Let us just pray once more. Vamos orar mais uma vez. And this time, E agora, I want to say, quero dizer, pray Ora. and be thankful. e seja grato. Be thankful. Seja grato. Say, Lord, I'm grateful Diga, Senhor, eu sou grato. because I've known the truth, Porque eu conheço a sua verdade. and the truth E a verdade set me free. me liberta. You know, pray this prayer. Ore esta oração. Say, Lord, I thank you. Diga, Senhor, eu te agradeço. I thank you, Te Lord. agradeço, Senhor. Use your word. Usa a tua palavra. Say, Lord, I thank you. Diga, Senhor, eu te agradeço. Lord, I thank you. Eu te agradeço. Lord, I thank you. Te agradeço, Rei. Lord, I Oh, thank you. Senhor, eu te agradeço. Lord, I thank you. Te agradeço, meu Pai. I thank you. Te agradeço, meu Senhor. I thank you, Te Lord, agradeço, Jesus. for the bright future that you have for your children. Pai, pelo bom I futuro thank que o you, Senhor tem. Lord, Te agradeço for helping your por children ajudar os seus to filhos. stand firm. Parar firme. Oh, Lord, I thank Oh, you sou grato a Ti, Senhor. for opening doors and Por abrir gates, portas, Senhor, e for portões. changing hearts and minds. Mudar corações e Oh, Lord, I mentes. thank you Te agradeço, Senhor. now and forever. Agora e para In sempre. Jesus' Em name, nome de Jesus. amen. 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 Amen.